Agora eu quero sugerir você uma segunda lista. Listar o que ainda pretende alcançar. Certamente que no ano de 2022 você não alcançou tudo que você gostaria de ter alcançado. Isso é parte do nosso viver, não é para nos desanimar. Veja só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos da cidade de Filipos, ele diz algumas palavras interessantes a respeito disso, que ele também não havia alcançado tudo que ele gostaria de ter alcançado. E ele diz as seguintes palavras que se encontram no capítulo 3 de sua carta aos Filipenses, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Possivelmente, eu acredito que sim, e eu digo isso porque eu também continuo prosseguindo, como diz o apóstolo Paulo, para o alvo. Não alcancei tudo que eu gostaria em termos de espiritualidade, não alcancei tudo que eu gostaria de realizar em termos de projetos dentro da nossa igreja. Estamos caminhando, mas estamos caminhando vitoriosamente com a graça de Deus. Paulo, ao escrever aos irmãos de Filipe, afirmou não ter alcançado a vida espiritual e emocional que ele almejava. Contudo, ele não desistiu, ele continuou vivendo e correndo atrás desse alvo, se esquecendo do que ficou para trás. Ele não ficou focado no que ele não alcançou, ele não ficou focado nos erros que pode ter cometido ao longo de seu ministério e do último ano de sua vida. E eu gostaria de desafiar você também a não ficar focado naquilo que você não alcançou, a não ficar focado naquilo que você não realizou, ou nas lutas, nas adversidades que você possa ter vivido ao longo de 2022, que frustraram você como ser humano, que te frustraram espiritualmente. Não fique focado nestas coisas. Você precisa continuar caminhando. Por isso que eu gostaria que você fizesse nessa segunda lista tudo aquilo que você não alcançou. Mas não para que você fique estagnado, não para que você fique preso a isso, mas para que você possa olhar para isso e saber que ainda existe muito para caminhar, que ainda existe coisas para serem trabalhadas, que ainda existe relacionamentos que precisam ser trabalhados, consertados, que ainda existe áreas de nossas vidas que estamos caminhando. O apóstolo Paulo viveu isso, e ele escreve aos irmãos de Romanos, dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo por fazê-lo, porque ele também está desenvolvendo a sua vida espiritual, a sua vida de santificação. Ele não ficou daí preso a isso. Ele teve, por exemplo, uma briga ferrenha com Barnabé, uma briga que levou ambos a se separarem por causa de João Marcos. Entretanto, passa-se o tempo e ele se reconcilia com Barnabé. Depois ele pede para que seja enviado para ele João Marcos para ajudá-lo no final de seu ministério. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar vivendo a vida dividida, excluindo de nossos relacionamentos pessoas porque tivemos problema em algum momento da nossa história. É hora de caminharmos, de crescermos, de trazermos para perto o João Marcos, de trazermos de volta o Barnabé em nossos relacionamentos. Não importa a intensidade de nossas brigas, divisões, confusões, mas tudo novo precisa se fazer, porque nós estamos caminhando para um crescimento, para um amadurecimento, sempre dispostos a darmos novas oportunidades para reconciliarmos com aqueles que estão vivendo conosco um desafeto, seja por qual razão for. Crescer faz parte da nossa jornada. O apóstolo Paulo não se apegou aos seus erros e fracassos que havia cometido. Ele não ficou parado no tempo, ele não ficou
alisando o pecado, ele continuou olhando para o alvo, Cristo Jesus. E assim prosseguiu em busca de viver a vida ressurreta, em busca de ser perfeito como Jesus Cristo foi. E diante disso eu quero desafiá-lo então a fazer uma segunda lista. Nela você irá colocar tudo aquilo que você não realizou, não conquistou, mas que acredita que precisa realizar e conquistar. Por exemplo, dívidas que ficaram pendentes. Não podemos ficar devendo nada a ninguém, diz a palavra, a não ser o amor. Promessas que não foram cumpridas. A palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Se você fez alguma promessa para alguém, você precisa ir cumprir esta promessa. Se você não vai cumprir, peça a essa pessoa perdão. Tarefas que você desejou realizar e não conseguiu realizar, talvez a leitura de um livro, talvez um curso que você gostaria de ter feito, profissionalizante, ou um curso de alguma área específica, teológica, que você não fez. Coloque nessa lista. Olhe para esta lista. Não para se sentir desanimado, não para ficar preso, olhando para as coisas para trás, no sentido de não caminhar para frente. O que eu gostaria é que você olhasse para essa lista e organizasse essa lista de tal forma que você agora pudesse dispor neste ano de 2023 uma energia, uma intensidade para que você possa tornar esta segunda lista a primeira lista no final de 2023, a lista dos projetos realizados e alcançados, que você tenha no final de 2023 pago todas as dívidas que ficaram pendentes, que você tenha cumprido todas as promessas que você fez ao longo do ano, que você tenha conseguido realizar as tarefas que você gostaria de ter realizado em 2022, que você tenha concluído o curso que você gostaria, que você tenha comprado de repente o terreno que você gostaria, que você tenha realizado o teu sonho com a pessoa amada, casado, enfim, que teus planos e projetos em 2023 possa estar concluído e você possa olhar e escrever naquela lista projetos realizados, orações realizadas, alcançadas, conquistadas. Lembre-se, os compromissos que você assumiu com terceiros, que não foram cumpridos, precisam ser colocados novamente à mesa com estes terceiros. Você precisa dar uma satisfação às pessoas a quem você ficou devendo, às pessoas a quem você fez promessas. Depois de ter feito a lista de suas dívidas pendentes, promessas não cumpridas, tarefas não realizadas, você vai fazer uma nova lista. Agora nós estamos falando da terceira lista. E escreva agora as qualidades que ainda pretende alcançar, espiritualmente e como ser humano. Áreas da sua vida que ainda precisam se desenvolver mais, que precisam de uma maior atenção de sua parte. É hora de você focar então naquilo que é mais íntimo do seu ser. E você precisa fazer uma análise séria agora disso. O quanto você cresceu espiritualmente em 2022? O quanto você verdadeiramente buscou viver tudo aquilo que você ouviu ao longo deste ano através dos pastores desta igreja, através dos estudos da IBD? O quanto você aplicou de fato na sua vida? O quanto você cresceu como ser humano? Quantas pessoas você trouxe para perto de você? Foque nessas duas listas, a segunda e a terceira, para que você possa ter um desenvolvimento espiritual e um desenvolvimento como ser humano. Esforça-te para que no final de 2023 tudo o que conter nestas duas últimas listas possam se tornar parte da primeira lista, a lista daquilo que você concluiu, alcançou, das suas vitórias,
das bênçãos, né, recebidas, do crescimento espiritual e humano desejado. Neste segundo momento, deixe bem claro nessa segunda e nessa terceira lista quais os alvos para 2023. Quais as áreas de sua vida espiritual e humana que você irá focar para crescer. Você precisa fazer isso. Você precisa saber aonde realmente você é falho para você poder investir neste lugar, nesta área, para você poder crescer. Ter um propósito claro é essencial. Muitas vezes não chegamos a lugar algum porque não estabelecemos metas claras para nós. Não sabemos nem aonde somos verdadeiramente falhos. E não é a hora de você jogar a falha para o próximo. É hora de você fazer um balanço de si mesmo.